Uma parceria entre as Secretarias Estaduais da Mulher e Direitos Humanos e da Assistência e Desenvolvimento Social quer fazer um mapeamento das pessoas com deficiência que residem em Alagoas. O objetivo é fazer com que as políticas públicas possam chegar a essa parcela da população. Aqui no estúdio está a titular de uma das secretarias envolvidas, a Roseli Cavalcante. Bom, precisa conhecer a população e a demanda, até para definir o que fazer. Exatamente, Miguel. Hoje a gente usa os dados do último censo do IBGE e a gente sabe que esses dados eles são muito generalistas, né? Não que eles sejam falhos ou errados, mas no censo, por exemplo, o recenseador, ao perguntar se tem alguma pessoa com deficiência visual na casa, até uma pessoa que usa óculos é considerada com deficiência visual. O que não está em todo errado, porque não deixa de ser uma deficiência. Mas para a lei, mas para o acesso à política pública a uma pessoa cega, usar óculos não é o objetivo da pesquisa. Então a gente sabe que as informações do censo elas são muito generalistas e a gente precisa saber no Estado, de uma forma mais concreta, quem somos, né, quantos somos, onde estamos, né, qual é o tipo da deficiência que predomina no nosso Estado, se já temos acesso a políticas públicas, como educação e saúde, por exemplo, que são os pilares da nossa sobrevivência. Então, esse é o principal objetivo e a gente crê que vai facilitar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que, segundo o último censo também, o nosso Estado está acima da média da população brasileira. O último censo fala que o Brasil tem em torno de 24% da população com algum tipo de deficiência e o nosso Estado fica em torno de 28%. Então, são 4 pontos percentual a mais, que isso em números, né, de pessoas é muito grande. Em que pese os avanços dos últimos 20 anos e até mesmo dos últimos 10 anos ou 5 anos, ainda tem muita gente que, por preconceito, esconde a deficiência. Não que seja ela a pessoa a esconder, mas esconde um parente, um filho, enfim. E a gente precisa chegar a essas pessoas até com os benefícios sociais mesmo, né? Exatamente. Vencer preconceitos, vencer a discriminação, vencer os obstáculos de acesso. Quantas crianças hoje ainda estão fora da escola, mesmo sem ter deficiência? Imagine as pessoas que têm deficiência, porque a escola não está acessível, porque não tem professores preparados, porque não tem os recursos das tecnologias necessárias, por exemplo, para atender uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência intelectual. Então, sabendo quantos são no nosso estado, se a maioria está na zona rural, se está na cidade. Então, eu acho que isso realmente visa facilitar e vai, né, facilitar o acesso. A gente fala, exemplifica a educação, mas outro problema grande é a saúde, porque se nós temos dificuldade, a saúde básica, né, a saúde mais elitizada, como a gente diz, que são cirurgias, são coisas mais sérias. Imagine, de novo, a pessoa com deficiência, que muitos não têm acesso sequer a uma cadeira de rodas, né, sequer um par de muletas ou uma perna mecânica. Então, o acesso é muito difícil. E nós sabemos que a maioria da população está nas cidades e está na capital. Mas e aquelas que vivem lá na zona rural? Que tipo de assistência ela está tendo? Agora a gente está vivendo um surto aí da microcefalia, né? E o Estado já tem mais de 70 casos com diagnóstico fechado. Essas pessoas, uma grande parte, vivem no interior, já estão tendo acesso à saúde. Então, com esses dados mais fechados, vai facilitar para o gestor poder fazer a política pública. Até mesmo para investimento na questão da mobilidade, que eu acho que é o primeiro enfrentamento de qualquer pessoa. Sair de casa. Sair de casa. Sair de casa e ir em busca dos seus direitos. Transporte acessível, vias pavimentadas com acesso. Quando a gente fala em acessibilidade, lembra logo de alguém como eu numa cadeira de rodas. Mas para uma pessoa cega, andar na cidade é uma coisa extremamente difícil.
porque não tem sinalizações, as pessoas não estão acostumadas a ver as pessoas cegas na rua, costumam também não ajudar, né? Então, assim, as calçadas, as ruas sem pavimentação, realmente o que você falou é também um outro ângulo que a gente precisa ser mais atento e que esse mapeamento vai ajudar. No mesmo raciocínio, se a gente não tem essa política de mobilidade urbana funcionando na cidade, imagine se locomover num ônibus sem acessibilidade para uma política de saúde, que a gente sabe que no interior de Pariconha eu não vou ter um acesso a uma reabilitação, a uma fisioterapia, a um tratamento mais específico que aquela criança vai precisar, ela vai precisar vir a uma cidade mais evoluída ou a própria capital. Como é que ela vai ter acesso a esse transporte? É verdade. A outra situação é a política habitacional. Será que ela pensa nesse sentido da mobilidade também, em oferecer um programa específico? Porque uma pessoa que mora na periferia, que tenha uma favela, numa escadaria, como é que essa pessoa vai ter acesso aos outros programas? Miguel, já avançamos e muito, né? A gente não pode ser de todo negativo. Acessibilidade é a palavra da moda, mobilidade urbana é a palavra da moda. As pessoas estão começando a entender, né? Embora ainda tenha uma grande lacuna entre entender e respeitar, né? Mas já estamos andando, já estamos melhorando nesse entendimento e nessa efetividade. Eu me lembro bem, quando eu ainda estava deputada federal, como foi difícil colocar no programa Minha Casa Minha Vida que os governos promovem o acesso à moradia às pessoas de baixa renda, colocar o conceito de acessibilidade. Porque imagino que é uma pessoa feliz da vida em receber uma casa, né? Agora, usuária de cadeira de rodas e não consegue entrar na casa porque a porta é desse tamanho. Então, a gente precisava mudar o padrão das casas sociais, do tamanho. E não era construir uma mansão, mas mudar poucos metros fazia uma diferença enorme. Poder mudar a abertura, o tamanho de uma porta, poder mudar a altura de um vaso, poder colocar um sinal visual luminoso para uma pessoa surda, poder colocar um piso direcional para a pessoa cega saber se localizar. Se não no todo, pelo menos um percentual, obedecendo a pesquisa do IBGE de 24%, conseguimos o percentual, 27%. Conseguimos o percentual, né? O que já nos dá condição de morar. Agora não dá condição de eu ir na casa do meu vizinho. Além disso, da casa propriamente dita habitação, tem todo o entorno, a mobilidade urbana, tem todo o entorno naquele conjunto habitacional a ser construído. Senão eu vou poder só chegar à minha casa e dali não posso mais fazer coisa nenhuma. E a maioria, infelizmente, ainda costuma vir sem as calçadas, sem a pavimentação necessária. Mas, como eu disse, a gente não pode ser de todo negativo, já estamos evoluindo. Já temos as casas num percentual acessível. As pessoas que têm acesso a esse programa precisam se identificar como pessoas com deficiência, para que a casa venha com o kit de acessibilidade já instalado, né, que são barras de apoio, são pisos direcionais, enfim, que já facilita um pouco, já melhora a qualidade de vida. Voltando ao mapeamento, vocês pretendem usar os dados do IBGE e ir mais além e fechar realmente a pesquisa e o mapeamento? Nós estamos buscando recursos, né? A gente está nessa fase de fechar o projeto, de fechar o programa. Temos recursos próprios, que investiremos recursos do próprio Estado, as duas secretarias se comprometeram com isso. Também estamos buscando recursos do governo federal, na pasta do desenvolvimento social, da assistência social, tem recursos para fazer esse tipo de pesquisa. E também o nosso secretário Pinot, vem dessa área de desenvolvimento, tem muito acesso a essas instituições que financiam projetos dessa área e já se colocou à disposição. Estamos já articulando com o BIRD para conseguir recursos. O projeto está quase pronto. Daqui a pouco a gente inicia e consegue ter esses dados. Eu queria aproveitar a oportunidade e lembrar que a gente está num período, né, pré-eleitoral. Daqui a pouco começam as campanhas eleitorais e a acessibilidade também tem que ser uma vertente, tem que ser uma visão
de quem faz as eleições, que é o TRE. Então, ele tem buscado exatamente com essa ideia de que precisa saber quem são, quantos somos, tem feito já propagandas, e aí eu aproveito a oportunidade para dizer, pessoas com deficiências vão ao TRE, se identifiquem, porque o TRE precisa fazer acessibilidade à urna, nós precisamos exercer o nosso direito de votar, né, é cidadania, mas para isso o TRE também precisa se instrumentalizar. Não dá para fazer em torno de todas as urnas nesse momento. Então, ele precisa começar, e para esse começo, ele precisa saber quem somos e quantos somos. Então, se estamos no Jacintinho, se estamos, né? Se aquela urna, a pessoa precisa de acesso só físico, que ela tem que descer do primeiro andar para o térreo, ou se é uma pessoa com deficiência visual que vai precisar dos fones de ouvido para saber o que é que está aparecendo ali na tela, enfim. Então, o TRE já está fazendo essa campanha, eu aproveito que é na mesma ideia, na mesma vertente de mapear quem somos, que vá ao TRE e se identifique. Ainda dá tempo, ainda está no momento, e isso é importante para que a gente possa exercer a nossa cidadania. No geral, as entidades, né, de assistência, elas fazem esse trabalho junto ao TRE. Naturalmente, algumas pessoas saem prejudicadas. Com né? certeza. E é pensando nessas pessoas que surge a ideia e o momento da fala, até mesmo para chamar a atenção antes. Antever. Né? Antever. Senão no dia não dá para resolver. E aquelas filas enormes, pois né, de brasileiro que deixa tudo para a última hora. Aí a gente chega na hora da votação e a urna é lá no primeiro andar e não tem elevador. Como fica? Né? Então a gente pode resolver, cabe a nós também buscar esse tipo de ajuda ao próprio TRE para poder fazer esse mapeamento. E esses dados do TRE já nos ajudam também a acesso a outras políticas públicas. É verdade. Agora, o mapeamento ele estará pronto quando? Sei que está na fase embrionária ainda, dos entendimentos, mas pretende chegar ao final de 2017 já com ele fechado? Com ele fechado, com certeza. A gente pretende que no meio do próximo ano a gente já esteja com isso pronto, no meio de 2017, porque vai depender do recurso que a gente está fechando agora, se ela vai demorar mais tempo ou menos tempo para ficar pronta. Ok. Conversamos com Rosiana Cavalcante, secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, até a próxima. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.